Voltamos, pessoal. A gente vai agora para a nossa terceira questão. Vou pedir para vocês olharem aí, vocês vão perceber que a gente tem uma imagem. E aí, a partir da legenda da imagem, a gente percebe que são duas mulheres em Paris. E aí a legenda já coloca pra gente que elas estão olhando o cartaz de um partido antes de votar pela primeira vez na França em 1945. Então a gente já tem uma informação super relevante. A primeira vez que as mulheres votaram na França foi no ano de 1945. Só para vocês terem uma ideia e para situar vocês, em boa parte dos países da Europa, em outras partes do mundo também, inclusive aqui na América, as mulheres conquistam o direito ao voto nesse contexto mesmo, final do século XIX, mas principalmente início do século XX, primeira metade do século XX. Tá, vamos lá, vamos ler o que a questão nos pede. O voto das mulheres virou realidade na França muitos anos depois que mulheres de outras nações europeias já votavam. Na Nova Zelândia, em 1893, e na Finlândia, em 1906, foram os primeiros países a reconhecer o direito das mulheres ao voto. Opa, percebemos então que em alguns países as mulheres já votavam bastante tempo antes. Em 29 de abril de 1945, as mulheres francesas participaram das primeiras eleições municipais do pós-guerra. Poucos meses depois, em outubro, ajudaram a escolher os líderes nacionais. Vamos lá, a gente tem então um textinho contextualizando, explicando pra gente que nesse contexto pós-Segunda Guerra Mundial, as mulheres conquistam pela primeira vez o direito ao voto. E aí esse enunciado ainda situa pra gente que em outras regiões da Europa, de outras partes do mundo, essas mulheres conquistaram esse direito anteriormente, tá? Vamos lá. Sobre o movimento sufragista na Europa, é correto afirmar que... Vamos ler cada uma das opções para a gente chegar no nosso gabarito. O movimento sufragista se enfraquece após a Primeira Guerra Mundial, contexto em que se evidenciou a fragilidade feminina no fronte. Pessoal, super errado. É muito importante vocês terem em mente, não se esquecerem, que no contexto da Primeira Guerra Mundial e também da Segunda Guerra, a gente percebe um fortalecimento desses movimentos feministas, dessa luta das mulheres por direito e por igualdade. Por quê? Nesse momento, e aí o primeiro passo desse processo é justamente a Primeira Guerra Mundial, o primeiro grande passo, as mulheres, como os homens eles vão para os campos de batalha, as mulheres tendem a exercer atividades que até então eram restritas ao universo masculino, e esse é um passo bastante importante para o movimento feminista, para as mulheres nessa luta por direitos. Então, assim, a Primeira Guerra Mundial é um contexto bem importante, ela fortalece essa luta, ela não enfraquece, como essa primeira opção coloca pra gente, tá? Vamos para B. Desde a Revolução Francesa, as mulheres adquiriram o direito ao voto. No entanto, isso só foi formalizado após a Segunda Guerra Mundial? Pessoal, não. Na Revolução Francesa nem se discutia o direito ao voto feminino. Só para vocês terem noção, no início da Revolução Francesa se determinou o voto censitário, ou seja, com critério de renda, mas ele era restrito aos homens. E na fase da República Jacobina, no momento em que os jacobinos estão no poder, se determina o sufrágio universal masculino. Então, na Revolução Francesa, somente homens votavam. Ainda não existia por parte do Estado essa ideia de aprovar o direito das mulheres ao voto, tá? Segunda opção, errada. Vamos para a nossa terceira opção. A conquista do sufrágio feminino foi consequência da redução do machismo na sociedade francesa, garantindo a plena igualdade entre homens e mulheres em todo o mundo. Pessoal, não é possível falar em plena igualdade entre homens e mulheres em todo o mundo hoje, tampouco em 1945. Então, assim, podemos tirar C. Não se esqueçam que sempre que uma questão de história colocar plena, totalmente, completamente, é bem provável que ela esteja errada, porque sempre há exceções. Então, assim, plena igualdade é muito difícil falar, não tem como essa opção estar correta, tá? Vamos para D. Na Europa,
A luta das sufragistas se misturava à luta do movimento operário contra a exploração dos trabalhadores, atuando sobretudo nos partidos de esquerda, socialistas e comunistas. Pessoal, opção corretíssima, e aí eu só quero chamar a atenção de um detalhe com vocês. De fato, a luta pelo sufrágio feminino, pelo direito ao voto por parte das mulheres, ela ganha bastante força dentro do movimento operário, e aí boa parte desse movimento operário se identificava assim com esses ideais socialistas, mas é importante vocês terem em mente que essa luta não se restringe a esses meios, ela tem importância nesses meios. E eu quero que vocês saibam que alguns autores consideram que a primeira luta do movimento feminista que existe até hoje é justamente a luta pelo voto, pelo sufrágio, tá? E ela surge dentro das fábricas, dentro do movimento operário. É por isso que essa opção D tá correta. Vamos ler a E para entender por que ela tá errada. Vamos lá. O atraso francês em garantir o direito ao voto às mulheres pode ser atribuído à pequena mobilização social por parte destas verificadas no país? Pessoal, não. Desde o século XIX, a gente percebe uma crescente mobilização das mulheres em prol do direito ao voto. Esse movimento das sufragistas, ela tem bastante força em várias partes do mundo, da Europa sobretudo, e muita força na França também. Então não tem como a gente falar que houve pouca mobilização feminina, tá? Existiam várias estratégias dessas mulheres para tentar pressionar para que elas conseguissem seu direito ao voto. Inclusive, é um pouco curioso, mas elas passam a utilizar em algum momento a estratégia das greves de fome. Era um caminho encontrado para pressionar pela conquista do direito ao voto numa sociedade em que elas eram pouco ouvidas e tinham suas demandas quase que nada atendidas, tá? Então é isso, fechamos. Gabarito da nossa terceira questão é a D, beleza? Daqui a pouco a gente volta para continuar com a nossa correção.